Além dos 12 novos médicos contratados, o Hospital de Guimarães vai contratar mais 11. O concurso público vai ser aberto brevemente. Ao todo, o Centro Hospitalar do Alto Ave reforça os seus quadros com 23 novos médicos. Pediatria e neuroradiologia são as especialidades mais reforçadas. É a nossa opção estratégica reforçar o quadro clínico do hospital numa primeira fase, e esta primeira fase corresponde ao primeiro trimestre do ano, com mais 12 médicos e, em especial, nas valências mais sensíveis, por um lado, naquelas que têm que servir também outras especialidades, como é o caso da radiologia e da anestesiologia. E, noutro caso, também naquelas em que há uma grande pressão da procura por parte dos cidadãos e que nós temos que nos adaptar com uma capacidade de resposta acrescida, como seja o caso da cirurgia geral, da ginecologia, obstetrícia, medicina interna, oftalmologia, e as outras duas especialidades também que referi, a radiologia, neuroradiologia, e uma terceira, a anestesiologia. Os candidatos são avaliados por um júri, um médico da área, que avalia os currículos e realiza provas de aptidão. A nossa estratégia vai no sentido de criar um corpo de serviço, de criar um corpo em que os médicos se sintam integrados, por um lado, no hospital, em termos daquilo que é a nossa cultura, a nossa missão e os nossos valores, e, por outro lado, dentro de uma filosofia de serviço. O que é que representa uma filosofia de serviço para nós? Representa, basicamente, que os serviços que nós oferecemos, essas especialidades se reforcem permanentemente e constantemente, que se desenvolvam, que criem, digamos, lastro para se poderem projetar no futuro. Quadro médico reforçado em Guimarães. Outra aposta do Centro Hospitalar do Alto Ave é o investimento no nível de conhecimento dos seus médicos. Os hospitais são basicamente instituições de saber, de conhecimento. Os nossos médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, de algum modo, todos aqueles que prestam diretamente um cuidado de saúde ao cidadão, o seu principal instrumento, a sua principal ferramenta é o conhecimento, é o saber. Então, basicamente, este ano vamos fazer um investimento também muito forte na investigação e no desenvolvimento dos nossos profissionais, em termos de formação, de treino, de investigação científica. Fora de questão, para já, está a realização de obras no serviço de urgências. Para já, o objetivo do Hospital de Guimarães é melhorar a prestação de serviços. O nosso problema não é um problema de obras. Eu já uma vez tive a ocasião de referir que isto é como na nossa casa. Nós temos que nos adaptar de acordo com os serviços que prestamos. E quanto melhor nos organizarmos, melhor também nos encaixamos no espaço físico que temos. Por conseguinte, a nossa prioridade não são obras. Aliás, o Ministro da Saúde teve a ocasião de referir muitos dos investimentos que foram feitos em obras na rede hospitalar nacional, que correspondeu despesa imensa, que poderia naturalmente ser consumida em termos da exploração da atividade diária ou que poderia ser desviada para equipamentos. A nossa primeira prioridade é reforçar o nosso parque técnico de equipamentos e não propriamente realizar obras, porque este é um edifício relativamente recente. Quanto ao serviço de neonatologia, esse continua em Guimarães. O serviço de neonatologia, toda a nossa pediatria, toda a área da perinatologia foi classificada como a de melhor desempenho a nível nacional. E é considerada também uma das melhores de desempenho em termos internacionais. Como é que nós poderíamos abdicar daquilo que melhor temos? É como na nossa casa, não deixamos fora aquilo que melhor temos, não é? Acarinhamos, impulsionamos e desenvolvemos. Basicamente as áreas instrumentais, que são aquelas que requerem maior investimento. O caso da imagiologia, da radiologia, da neuroradiologia, da própria gastroenterologia, toda a área da mulher e da criança, toda a área da cardiologia. A nossa zona de intervenção, a zona de intervenção do Centro Hospitalar do Alto Ave, e face ao perfil da população, tem duas áreas que são sempre duas áreas em foco, que é toda a área materno-fetal, materno-infantil, portanto, da mulher e da criança, e toda a área do risco cardiocérebrovascular. Portanto, e é fundamentalmente nessas áreas, também nas outras, mas prioritariamente nestas, que nós temos que dirigir a nossa atenção. Sabe que, apesar do número de partos ter vindo a decrescer, a decair, a taxa de natalidade entre nós ainda é razoável, dito desta forma, apesar de ser bastante baixa. Agora, o que tem acontecido é que os partos de risco têm aumentado.
Portanto, o risco da prematuridade dos recém-nascidos aumentou. E uma das razões é porque as mulheres também têm o primeiro filho numa fase etária da sua vida mais avançada, não é? Então temos que naturalmente nos preparar para isso. Mais 23 novos médicos a trabalhar a tempo inteiro no Hospital de Guimarães, 12 deles entrarão em funções nos próximos dias. O concurso para a admissão dos restantes 11 médicos vai abrir a curto prazo.